Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia de pré-congresso no eixo de semiologia neurológica. Nessa noite, iremos nos aprofundar na propedêutica da cognição humana, desde o manejo de diversos níveis de consciência até os quadros de demência e delírio, tão importantes na prática neurológica. Gostaria de convidar neste momento o Dr. Breno José Alencar, médico com residência e mestrado em neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ao nosso último dia e atual preceptor da UTI neurológica do Hospital da Restauração, nessa noite, do Ambulatório de Demências do Hospital das Clínicas da UFPE e vice-coordenador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva da Academia Brasileira de Neurologia, para palestrar sobre demências. Seja bem-vindo, doutor, e uma excelente palestra. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos assistindo de casa. Fico muito feliz em participar do evento e queria parabenizar vocês por estarem fazendo um evento de tão boa qualidade, né? Com projeção nacional, integrando médicos e alunos do país inteiro. Então, vamos nessa. Eu preparei para vocês um assunto relacionado às demências, que é a área que mais tenho me dedicado, né? Que tenho pesquisado nessa área. E resolvi fazer uma aula baseada em casos clínicos, para a gente fixar um pouco melhor. Então, vou projetar meu slide. E nós vamos seguir, então, com o assunto. Eu peço que, se houver qualquer dificuldade com o áudio ou com os slides, vocês podem me interromper e avisar, tá bom? Então, vamos nessa, gente. Vamos tratar do assunto de demências, que é um assunto muito relevante, não só para quem curte neuro, mas para todos que vão se formar na área de saúde, né? Todos os estudantes de medicina vão atender os pacientes idosos, e as queixas de memória, elas são um problema do nosso tempo, né? Da nossa geração. Por que isso? Porque se fala tanto em perda de memória e perdas cognitivas? Por causa do envelhecimento da população mundial. Então, hoje, o maior fator de risco para que você desenvolva uma doença neurodegenerativa, principalmente do espectro das demências, é o próprio envelhecimento. A gente sabe que existe um envelhecimento normal do cérebro, ele está pintado aqui em vermelho, e vai existir uma leve perda cognitiva relacionada a esse envelhecimento. Porém, essa perda cognitiva jamais deve ser suficiente para interferir com a autonomia e com a independência do paciente idoso, né? Se a gente está com envelhecimento, com perdas cognitivas que vão prejudicar a independência, nós podemos sim estar diante da demência. Infelizmente, quando esse idoso chega para avaliação da demência, esse adoecimento já se iniciou muitos anos antes. Então, num primeiro momento, existe uma fase chamada declínio cognitivo subjetivo, onde o indivíduo tem a queixa de memória, está preocupado com ela, porém não tem qualquer teste alterado, nem qualquer perda na sua independência e funcionalidade. No segundo momento, caso se trate de um processo degenerativo, vai haver a fase do CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Nessa fase, o indivíduo tem a queixa de memória, ele tem algum grau de perda nos testes, né? Então ele vai perder alguns pontos nos testes que são aplicados na consulta, porém, ele de forma geral sustenta a sua funcionalidade com mínimas dificuldades. Se essa queixa cognitiva progride, agora sim vai haver perda de independência. Eu estou falando daquele idoso que já precisa de ajuda para tomar as medicações, já se confunde ao realizar um pagamento, né? Se perde num trajeto familiar, tem dificuldade de ir sozinho numa consulta médica. Então, essa é a perda cognitiva que preocupa e deve ser avaliada por um profissional de saúde. Então, vamos começar por um caso clínico. Um idoso que chega para a gente, uma senhora com esquecimentos há 2 anos. É uma senhora do sexo feminino, de 74 anos. Ela foi vista por nossa equipe aqui em Recife, 14 anos de escolaridade, casada, trabalhava com comércio e era dominância manual destra. Ela vem acompanhada do seu marido. Ela foi examinada por nós em 2018, mas faz parte da anamnese nesses pacientes insistir em perguntar como foram os primeiros sintomas, quando aconteceram os primeiros sintomas, né? Então ela fala que perdia objetos em casa, lá no ano de 2018,
Em 2017, ela se perdeu uma vez num trajeto, num ônibus que ela costumava tomar para voltar para casa e esqueceu o fogão ligado, que deixou a família dela bem preocupada. Agora, em 2018, eles resolvem procurar ajuda médica porque ela está com dificuldade para preparar as refeições e encontra-se bastante repetitiva, contando a mesma história e fazendo as mesmas perguntas, sugerindo que ela tem uma certa dificuldade em guardar os fatos recentes. Faz parte de uma anamnese em cognição perguntar por outros domínios cognitivos e por outros sintomas correlatos. Então, do ponto de vista de linguagem, ela fazia mínimos erros, né, que é o fenômeno de word finding, dificuldade de encontrar palavras, comportamento dela sem alteração importante, não teve alucinações, o sono dela é entrecortado, mas não tem um distúrbio do sono mais grave, está com um choro mais fácil, né, e muito preocupada com essa perda de memória, ela quer ficar boa, sintomas de ansiedade muito leves e sem dificuldades do esfíncter ou da marcha. Faz parte também da anamnese em demência fazer uma avaliação da funcionalidade do indivíduo. Ora, se a gente falou que para ter demência tem que ter perda de funcionalidade, não podemos deixar passar essas perguntas, né? Então, já há 2 anos que ela está com dificuldade para acertar o troco no comércio dela, está com dificuldade para fazer os pagamentos, isso gerou uma insegurança e um medo de sair só, porém, em casa, ela sustenta as principais atividades que ela sempre fez. Nós podemos documentar isso através de um questionário. Nós temos usado o instrumento que é o questionário de Pfeffer, onde ela pontuou 16 de 30, sugerindo uma perda de funcionalidade pelo menos moderada. Como qualquer anamnese em medicina, a gente pergunta os antecedentes, que ela trazia esses 3, e não tem história familiar para doenças neurológicas ou para demência. Essas eram as medicações que ela fazia uso, então a gente não está vendo aqui nenhum remédio que possa prejudicar a cognição da paciente. E faz parte do exame clínico ver a parte geral, né, onde ela tinha sinais vitais bons, estava com a escuta normal, e o exame neurológico somático dela estava normal, costuma ser assim na maioria dos pacientes com a perda cognitiva inicial. Na avaliação cognitiva, a gente sempre tem que aplicar um teste de rastreio. E no Brasil, o teste mais utilizado é o mini exame do estado mental. Ele está abreviado nesse slide como MEEM, né? Mini exame do estado mental. É um score bem conhecido. Eu sugiro que todo estudante conheça esse teste, guarde o PDF dele no celular ou no tablet, porque você vai aplicar isso nos idosos que tiverem a queixa de memória. Ela pontuou 22 de 30 pontos, com mais dificuldade na orientação temporal e na evocação, sugerindo aí uma disfunção para guardar os fatos recentes, tá? A BBRC é a bateria breve de rastreio cognitivo, onde a gente apresenta algumas figuras para o paciente aprender e depois ele tem que ir memorizando. E aí eu vou perguntar quantas ficaram na memória. A nossa paciente fez 0 figurinhas, ela não lembrou de nenhuma, mostrando uma perda significativa de memória para os fatos recentes. Aplicamos outros testes, um que eu acho bem bacana de testar é o teste do desenho do relógio, onde o paciente é orientado a fazer um círculo, colocar os números igual um relógio de parede e marcar o ponteiro 2 horas e 45. Vocês veem que ela teve alguma dificuldade em realizar esse teste. Todo paciente com queixa de memória na faixa etária idosa deve ser submetido a alguns exames. Exames de sangue, que o dela foi normal, e para ela nós pedimos o estudo do líquor porque ela tinha um antecedente oncológico. Então não pedimos o líquor para todos, mas se o paciente tiver um antecedente de neoplasia, que ela teve um câncer anos antes, tem que pedir para descartar qualquer complicação da doença oncológica. E esse exame tem que ser feito, que é o exame de neuroimagem. Temos 2 métodos disponíveis, a tomografia do crânio ou a ressonância do crânio. Gente, a tomografia é mais disponível, mais barata e mais acessível. Então, no mínimo, uma tomografia para todos. Porém, se for disponível a ressonância no teu centro, no teu hospital escola, né, é preferível. E eu vou falar porque a ressonância ela nos dá mais detalhe do hipocampo, que é essa região aqui que eu estou pintando com o mouse, que está a região temporal mesial, da nossa paciente, a gente está vendo já nesse corte um afilamento do hipocampo dos 2 lados. E um sinal indireto disso
é uma abertura do espaço licórico, né, dos cornos temporais desse ventrículo lateral, ficam mais proeminentes pela atrofia da área temporal mesial. Outra informação que vai aparecer bastante na ressonância, mais do que na tomografia, é a carga de doença dos pequenos vasos cerebrais. Na nossa paciente, eu estou vendo aqui na forma de hiperitensidades da substância branca, que dela eu daria pelo menos um grau moderado. Faz parte do estudo de neuroimagem olhar os cortes coronais para a gente identificar o hipocampo. Então, mais uma vez, vamos no hipocampo aqui com o mouse, ele está na região temporal mesial. E da nossa paciente, a gente está vendo um espaço licórico proeminente. Isso aconteceu porque o hipocampo dela está atrofiado e afilado. Então, ela tem um processo de atrofia do cérebro como um todo, principalmente nas áreas temporais mesiais. Diante de um caso desse, como então nós fazemos o nosso raciocínio clínico, como costumamos fazer para todos os casos em neuro, né? Então, gente, se eu puder perguntar, eu quero que você tente responder daí de casa, né, mentalmente, qual seria o curso dessa doença? Agudo, subagudo, insidioso, lentamente progressivo ou uma doença remitente e recorrente? Então, na nossa paciente, estamos diante de um caso insidioso e lentamente progressivo. Quais os domínios mais prejudicados na história e nos testes que eu apliquei? Então, aqui eu coloquei algumas das funções cognitivas e faz parte, o maior jeito de acertar esse diagnóstico é pensar quais domínios estavam mais prejudicados, principalmente no início da doença, né? Da nossa paciente, é a memória, a função executiva, essa dificuldade em preparar uma refeição e uma dificuldade visoespacial também, na medida que ela andou se perdendo e teve dificuldade com as formas. Esse problema todo está prejudicando a autonomia e a funcionalidade dela? Sim, num grau leve até moderado, viu, gente? Quem quiser responder moderado aqui não está errado, porque ela já não desempenha as tarefas fora de casa. Ela restringiu a funcionalidade dela às tarefas dentro de casa. Então, esse é o resumo do caso. Uma senhora de 74 anos, com a perda cognitiva em 3 anos, de predomínio amnéstico e desexecutivo. Essa perda traz um impacto significativo na funcionalidade. A investigação não encontrou nenhuma causa reversível e nos exames eu estou vendo uma atrofia hipocampal. Vamos aplicar então o raciocínio da neuro nela? O diagnóstico sindrômico, estamos então com a síndrome demencial. O diagnóstico topográfico, onde nós vamos localizar esse problema dela, será no córtex cerebral, principalmente no hipocampo e nas vias relacionadas. O diagnóstico etiológico, a gente vai pensar quais grupos de doença costumam se apresentar dessa forma, insidiosa e progressiva. E eu digo a vocês que essa é a cara das doenças neurodegenerativas. Dentre as neurodegenerativas, qual a nosologia, né? Qual a doença específica? Eu falo para vocês, gente, que essa é uma apresentação típica da doença de Alzheimer, tá bom? Talvez patologia mista, porque ela tem também algum grau de lesão vascular no cérebro, né? Então nós vamos chamar de patologia mista aquele caso onde eu tenho processo degenerativo com outra doença, no caso dela, a doença cerebrovascular dos pequenos vasos. Vamos agora para o caso 2? Aqui eu tenho um cara numa idade mais jovem um pouco, um paciente de 48 anos, casado, paciente do estado de São Paulo, corretor de seguros, tem uma formação em administração de empresa e a dominância manual destra. Ele vem para consulta com o neuro referindo que está com quedas há 6 meses. Porém, quando a gente foi conversar, já faz pelo menos 1 ano que ele tinha sintomas. No início ele começou com a dificuldade da escrita, com a redução no tamanho da letra e dificuldade para iniciar essa escrita. Em 2016, ele foi demitido porque ele começou a ter dificuldades cognitivas para dar conta das tarefas. Ele tinha uma apatia importante, com redução da iniciativa e dificuldade para fazer atividades habituais. Tinha muita sonolência diurna, porém não tinha o humor deprimido. Em 2016, ele começa uma dificuldade de fala, com a dificuldade para articular as palavras, uma fala embolada. Ele vinha ainda apresentando alguns engasgos. Então, esse paciente traz para a gente vários sintomas neurológicos, alguns motores e outros cognitivo-comportamentais. Isso aí num período, né, gente,
dos últimos 6 meses, mas ele tinha pelo menos 1 ano de sintomas. Agora, em 2016, quando a gente estava examinando esse paciente, ele começa a dificuldade da marcha, quedas frequentes, e ele diz que cai porque ele não consegue olhar para baixo a tempo de livrar a topada, a tempo de livrar esse tropeço, né? Ele não teve outras queixas e vem apresentando uns risos imotivados há 4 meses. Esses sintomas todos tiveram uma forma progressiva, foram piorando a cada mês. Essas são as doenças de base, né? Ele tem um hipotiroidismo, tem uma FA, uma fibrilação atrial, hipertensão, hérnia de disco, artrose das mãos e uma alteração de ATM. Na família, nós não temos história tão relevante, talvez o tio que tinha um quadro de esquizofrenia, mas já é um parente mais distante. Então, na linha do tempo, o que nós temos é dificuldades motoras, depois lentificação e apatia, alteração de fala e quedas com dificuldade do olhar vertical. No exame cognitivo, a gente tem um paciente vigil, atento, sem dificuldades de linguagem. O Mini-Mental, que na nossa outra paciente foi de 22, no nosso paciente agora é de 28, com bom desempenho nos testes de memória e um teste do desenho do relógio prejudicado com disfunção executiva. Vamos ver se vai aparecer o vídeo dele aqui. Gente, eu vou ficar devendo o vídeo, mas nesse caso, esse é uma etapa fundamental do exame neurológico nesse caso. Ele tem quedas, tem engasgo e tem dificuldades do olhar. E aí, nesse paciente, você tem que testar a motricidade ocular extrínseca através das 9 posições do olhar. E o achado desse paciente foi uma restrição do olhar vertical. E essa restrição era apenas para os comandos voluntários, significando que é uma paralisia do tipo supranuclear. Se eu testar esse mesmo olhar vertical pela via involuntária, através do reflexo, por exemplo, do VOR, reflexo vestíbulo ocular, os movimentos estavam lá. Então, ele tem uma paralisia do olhar vertical de natureza supranuclear, do comando cortical. E isso é um sinal muito importante em neurologia, isso é uma pista para o diagnóstico. Aqui a gente pede para ele escrever uma frase que estava relativamente preservada, porém com o parkinsonismo, com a micrografia, a letra pequena, né? E como todo paciente que tem perdas neurológicas progressivas, nós vamos investigar com exames gerais. O estudo do líquor foi feito porque ele começou isso numa faixa etária pré-senil, antes dos 65, e a ressonância dele, ela bem preservada, diferente da nossa primeira paciente. O exame que ajudou no diagnóstico foi o exame de neuroimagem molecular, de neuroimagem funcional. Esse exame que eu estou mostrando aqui, gente, é o PET-FDG. Então, o PET é a tomografia por emissão de pósitons, é um exame da medicina nuclear, onde é injetado um radiofármaco. Aqui foi o FDG, que é a glicose marcada com flúor, e ele vai acender mais as áreas com metabolismo preservado e acender menos aquelas áreas que estão hipometabólicas. Isso pode ser visto nas doenças neurodegenerativas, mesmo antes de acontecer a atrofia lá na ressonância. Nesse corte sagital, a gente está vendo um claro hipometabolismo das áreas frontais do cérebro, né? Então, principalmente aqui na área pré-frontal, vocês estão vendo que o mesencéfalo dele está um pouquinho apagado, e isso ficou bem evidente nessa figura aqui, onde a gente tem mesencéfalos apagados e um hipometabolismo frontal. No caso dele foi um pouquinho assimétrico, mais evidente aqui do lado esquerdo do cérebro, que é onde eu estou passando o meu mouse. Então, aqui a gente tem o hipometabolismo frontal e a ressonância dele, que tinha sido laudada como normal, se você voltar para rever esse exame, agora que a gente está pensando mais afino no diagnóstico, a gente pode se deparar com esse pedúnculo cerebral bem afilado, lembrando o sinal do beija-flor. Então, se vocês olharem aqui, esse tronco cerebral com o bico aqui, que é o pedúnculo cerebral bem afilado, forma a imagem de um beija-flor em pé, onde a asa do beija-flor seria o cerebelo. Isso é bastante visto na doença que o nosso paciente apresenta. Então, vamos fazer mais uma vez o raciocínio neurológico. Como é feito, né? Então, o raciocínio nesses casos. Qual o curso da doença? Estamos falando
de uma doença insidiosa e lentamente progressiva nesses meses. Da parte cognitiva, o que é que está mais prejudicado no nosso paciente? Não só a cognição, né, gente? Ele tem uma apatia, que é uma perda de motivação, e prejuízo de funções motoras. Essa doença está prejudicando a funcionalidade dele? Sim, de forma moderada, porque ele está tendo quedas, ele precisou ser demitido, né? E está com a funcionalidade dele muito restringida, então. Apesar dele ter scores cognitivos bons, mas o adoecimento como um todo está prejudicando a independência e a autonomia desse paciente. Então, como é feito o raciocínio? As síndromes desse paciente são a síndrome dos nervos cranianos, porque ele tem a paralisia vertical do olhar, uma síndrome cognitiva do tipo frontal, onde ele tem uma apatia extrema, ele tem a dificuldade em iniciar as tarefas, são os pacientes que se deixar ele fica o dia inteiro sentado no sofá, na frente da TV, não tem motivação. E a síndrome parkinsoniana, porque ele tem uma rigidez axial, dificuldade para iniciar os gestos, ele tinha quedas precoces e tinha um parkinsonismo rígido acinético, tá? Que eu nem mostrei muito no nosso teste. Então, quais são os locais acometidos? Basicamente, o sistema extrapiramidal, as áreas frontais e o sistema oculomotor supranuclear, acima do tronco cerebral. Qual o diagnóstico etiológico, então? Gente, essa doença que vai começando leve e piorando com o passar dos meses, temos que lembrar das etiologias degenerativas. Das degenerativas, qual é a doença que lembra o caso que nosso paciente mostrou? É a PSP, a paralisia supranuclear progressiva. Então, esse foi um caso didático da PSP. Então, eu mostrei 2 casos para mostrar para vocês como se formula uma hipótese diagnóstica em demências, tá? Demência é uma área da medicina que é bem difícil, porque nós temos doenças diferentes, que é a faixa do meio, o Alzheimer, a DFT, a esclerose lateral amiotrófica, o parkinsonismo. Porém, essas doenças podem se apresentar de formas distintas. Alguns fenótipos são mais cognitivos, eu estou com o mouse aqui, como foi na nossa primeira paciente. Outros fenótipos podem ser mais comportamentais ou motores, como foi o nosso segundo paciente. E por trás desse fenótipo, eu tenho lá embaixo proteínas anormais depositadas no cérebro. Então, essas doenças degenerativas, elas acontecem pelo depósito anormal de proteínas, levando a uma cascata que vai culminar com perda de sinapse e perda neuronal e atrofia. Então, como hoje a gente ainda não tem tratamentos curativos para essas doenças, não é correto você pegar um pedaço do cérebro, fazer a biópsia para ver qual a proteína normal. O que nós vamos fazer é uma correlação entre a clínica para eu inferir, pensar, imaginar qual a patologia subjacente, qual a proteína normal. Então a gente vai ver o curso da doença. As degenerativas são insidiosas e progressivas. Qual o fenótipo? Foi mais cognitivo ou mais motor? E aí já ficou aqui o nosso segundo paciente. Ele tem um fenótipo de predomínio motor. Então, eu vou pensar num topográfico subcortical e gânglios da base. Ele era um exemplo de PSP, paralisia supranuclear progressiva. Porém, se ele for cognitivo, eu vou pensar, é mais alteração de cognição ou mais alteração de comportamento? Quando for mais alteração de comportamento, eu tenho que pensar em patologias que pegam as áreas anteriores do cérebro. E a mais famosa é a DFT, demência frontotemporal. Porém, se eu tiver alterações muito cognitivas, eu tenho que pensar se é um predomínio focal, ou seja, de um único domínio cognitivo, ou se é um predomínio difuso, várias funções alteradas, por exemplo, memória, linguagem e visoespacial. Se for meio difuso, a gente vê essa apresentação no Alzheimer e na doença com corpos de Levy. Porém, se for focal, a memória é mais vista acometimento no Alzheimer. A perda de conhecimento semântico é na DFT, na sua forma demência semântica. E se for disfunções visoespaciais, idoso que se perde, não reconhece faces, não reconhece objetos, isso é visto na DA e no Levy. A linguagem é mais vista na DA e na DFT. Então, pelo tempo nosso aqui, eu vou resumir, deixando uma mensagem para vocês. Primeiro, as demências, elas são doenças insidiosas e progressivas, comumente causadas por doenças neurodegenerativas.
mas não apenas pelas neurodegenerativas, tá, gente? Pelo tempo curto, eu mostrei a causa mais comum, mas tem outras situações que levam demência e que, inclusive, são reversíveis. A doença de Alzheimer típica é que nem a nossa paciente. É uma síndrome amnéstica progressiva após os 65 anos de idade. A PSP típica é igual ao nosso paciente. É uma síndrome frontal com muita apatia, um parkinsonismo rígido acinético e a pista para o diagnóstico foi essa paralisia do olhar vertical de natureza supranuclear. Então, essas são algumas leituras que eu acho muito legais para quem está começando, quem quer aprender um pouquinho mais na nossa área. Toda aula que eu dou para estudantes do Brasil, eu falo do universo fantástico da neuro, né, onde a gente tem livros muito legais que vão te introduzir nesse universo aí. Temos filmes muito bons também, sugiram que vejam esses 3 filmes, tem de forma gratuita aí na internet. E convido vocês também a conhecerem a minha página, que é a Neurologia Descomplicada, onde eu tenho feito conteúdo lá de casos clínicos e divulgando bastante a neurociência de forma responsável, né, gente? Com propriedade, com artigos fortes da neuro. Eu agradeço vocês e fico à disposição aí, gente, para receber as mensagens, tirar dúvidas e colaborar. Muito obrigado, doutora. A palestra foi excelente, excelente mesmo. Uma didática incrível para falar sobre demências. E a gente tem 4 minutos para até começar a próxima palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, mande pelo chat. E daí eu já passo para o doutor e a gente vai conversando também. Certo, doutor? Tenho uma dúvida. No caso do paciente com a síndrome de NNCC, significa que ele irá ou poderá desenvolver Parkinson? Certo. Quando eu coloquei NNCC, são nervos cranianos, né? O plural de nervos cranianos. Aquele paciente já estava com alguns sinais parkinsonianos, porém não é a forma típica que é a doença de Parkinson. Então, a síndrome parkinsoniana, ela tem rigidez, bradicinesia, instabilidade postural e o tremor. Porém, no Parkinson típico, ela predomina no membro mais do que no outro e poupa a região axial no início da doença. Nosso paciente já começou com parkinsonismo meio axial e também com essa paralisia do olhar. Então, ele tem sim um parkinsonismo, mas nós vamos chamar isso de um parkinsonismo atípico. É o Parkinson Plus. São outras neurodegenerativas que têm sinais parkinsonianos, que nem o nosso caso tinha. Então, ele não vai desenvolver a doença de Parkinson. Ele desenvolveu uma outra forma, que foi a PSP, é dentro do universo do Parkinson também, mas é uma doença mais rara. Certo, doutor. Temos mais uma pergunta do Francisco. O melhor exame para fazer na consulta, inicialmente, ainda seria o Mini-Mental ou há outros exames melhores? O Mini Mental deve ser usado em todos, tá bom, gente? Porque ele é fácil, acessível, poucos minutos, ele vai passar uma geral em todos os domínios cognitivos. Porém, o Mini Mental, se for num paciente com uma perda muito leve ou um cara de alta escolaridade, esse Mini Mental vai ser fácil, porque ele é mais voltado para casos mais avançados. Então, no paciente especial, a gente pode usar alguns testes um pouquinho mais difíceis. Eu sugiro o Francisco aí dar uma olhada num teste chamado MOCA, MOCA Teste. É um teste bem bacana que a gente tem em língua portuguesa e que já é um pouquinho mais difícil. Excelente, doutor. Já ouvi falar sobre MOCA também. Muito obrigado pela palestra e por tirar as dúvidas dos alunos. E caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode enviar pelo doutor pelo Instagram ou pelo Gmail. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Obrigado, Matheus. Um abraço em todos.